Vamos lá, let's go. Então, o presente simples, the simple present tense, é um tempo que a gente usa, como o próprio nome já diz, para expressar o tempo, atenção, o tempo presente, tá? Só que ele vai indicar mais coisas, nós vamos usar mais coisas dentro desse tempo presente, do presente simples, tá? Nós vamos ter 3 situações que a gente vai poder usar eles. Por exemplo, a primeira coisa são ações rotineiras, coisas que vocês fazem quase todo dia, né? É uma rotina, né? Eu vou para a escola todo dia, eu volto para casa todo dia, eu almoço, escovo os dentes, blá blá blá, né? Segunda situação que nós vamos poder usar o presente simples são para verdades universais, coisas que todo mundo já sabe que é um fato, já está comprovado, né? O dia tem 24 horas, a Terra gira em torno do Sol, blá blá blá, né? E a última situação que nós podemos usar é para futuros próximos. Poxa, professor, mas o tempo não é presente? Mas tem uma brechinha que dá para você usar o presente para falar do futuro. Mas tem que ser algo bem próximo, não pode ser um futuro distante, né? Vamos ver alguns exemplos desses 3 casos que nós podemos usar nas falas ou nas frases do presente simples. Para ações rotineiras, they study every day, que significa? Não sei, elas estudam todo dia. Elas ou eles estudam todo dia. Gravity exists, que é que significa? A gravidade existe, é um fato. Se não existisse, a gente estaria todo mundo aqui flutuando, barruando no outro, né? Seria um chaos, seria um caos, né? It would be a chaos, né? Seria um caos. E futuro próximo. A frase está no presente, ó, o verbo viajar está no presente. Se tivesse no futuro, seria assim, viajaremos ou vamos viajar, né? Mas está no presente, nós viajamos. Mas a palavra amanhã, ela meio que contamina a frase e dá a entender que está no futuro, tá? Então, nesses casos é permitido. São permitidas. Bom, aqui não faz parte do assunto e faz indiretamente, né? Estou já cansado de bater nessa mesma tecla, já estou quebrando essa mesma tecla de tanto bater, por quê? Porque não tem como você fazer quase nada no inglês, avançar quase nada se você não souber as pessoas, os pronomes, os sujeitos, né? Que são aquelas pessoas que praticam a ação numa fala ou numa frase que vocês escrevem em inglês. Tá? Aqui são as pessoas. Só que não são os nomes das pessoas, são os pronomes. O que é um pronome? É algo que está a favor do nome, em prol do nome, para ajudar o nome. Então, quando você não quer repetir o nome várias vezes, Alisson chegou, Alisson montou o data show, Alisson pediu para apresentar a sala, você diz Alisson chegou e ele montou o data show, para evitar essas repetições desnecessárias e cansativas ao ouvido, né? Então vamos aqui. Nós temos os pronomes, mas não é interessante saber só como é que é escrito, não saber só com a prova, não, porque o foco da nossa matéria é aprender a falar, como eu já falei para vocês. E muita gente não sabe pronunciar essas palavras aí não. E aí eu vou colocar a dica aqui do lado da pronúncia, né? Muita gente, quando eu vou fazer a prova oral, como é que eu digo eu? Aí diz I. Não, I é português. Em inglês, se você disser I, eles não vão entender nada. Como assim? I? Ei. Né? É ei, exatamente. Né? A pronúncia, o jeito que fala é assim. Opa. Perdão. Aí mesmo. Ai. E o é normal. O I, o E tem som de I, né, para nós. Aqui o TH é aproximado, é como se fosse um Z. Não é um Z, mas é parecido. A língua entre os dentes, né? Vem. É assim, certo? O H é ri. O SHE, né? É xi, nada de che, tá? Xi. E onde tem I é o contrário. É som de E, né? Exatamente. Eles, né? Onde tem I é som de E. E onde tem o E, né? O E é som de I. Não é sempre, mas é uma tendência grande de acontecer, né? A probabilidade grande desses sons serem assim. Então vamos ler comigo, e na prova vocês sabem que vai ter questões orais também, né? Vai ter questões escritas, de marcar, vai ter questão oral e vai ter questão de ouvido.
primeiro bimestre eu não explorei muito isso por conta do tempo, mas dessa vez eu vou me programar bem para dar tempo. Então todo mundo, enquanto vocês vão estar fazendo a prova escrita, eu vou chamando por um bem rapidinho. Como é que você diz isso em inglês? Claro, frases que a gente estudou, não vai ser nada aleatório não, coisas que a gente estudou, certo? Então fiquem atentos. Vamos lá comigo aqui, ó. Ixi, como tá fraco. Vocês conseguem fazer melhor, que eu já vi melhor. You, we, they, he, she, it. Tudo bem, estudem esses sons em casa. Estudem esses sons em casa. Study those sounds at home, tá? Bom, seguindo, ó. Como a gente já falou que os pronomes eles servem para substituir os nomes, vamos fazer um pequeno teste para ver se vocês estão entendendo. Aqui eu tenho alguns nomes, por exemplo, Juliet. Se você tivesse que escolher um pronome desses para trocar por Juliet, qual seria? You. Não, em inglês, She. Se eu fosse trocar a Julieta, eu ia trocar por ele, por nós, por ela? Por ela, né? Então é she. Ei, pega o papel e jogue lá. Que não é muito educado fazer isso. Você é um rapaz que não é dessas coisas, né? Pega aí o papel, joga no lixo e não jogue mais de lá do fundo, não. Obrigado. Vamos lá, seguindo. Ó, então, Juliet, como ela falou e alguém falou ali também, troca por. Quem foi? Pronto. Troca por she. Perfeito. Agora vamos aqui. Se fosse Romeo, he, troca por ele. Poderia trocar por esse ele aqui? Não. Por que não? Ele só. Eu vou pedir para vocês reformularem, tá certo? Mas não digam objeto animal, porque vai ficar um monte de coisa que vocês não vão conseguir dizer. Para tudo que não é ser humano, que engloba tudo. Tudo que não é ser humano, porque tem cidade, tem animal, aí se você disser coisa, o animal fica de fora. Se disser animal, coisa, né? Então tudo que não for pessoa, o et pode abarcar, tá bom? Mas está certíssimo, estão certos. Professor? Oi. É que eu quero ir. Tu quer o quê? Beber água. Cadê a garrafa? Se você disser inglês, eu libero pra você beber água na primeira aula. Vamos. Vamos lá, seguindo. Se eu quisesse. Peraí, gente. Parou. Ó. Isso, é isso. Eu que falei. Ó, vamos lá, ei, voltando. Ninguém vai beber água agora não. Primeira aula, né? Vocês sabem da regra. Eu tô brincando com ele. Ó, toca já e ele vai. Ó, Romeo and Juliet. Vem, perfeito. E a pronúncia tá boa, gostei, viu? Gostei. Porque alguém sabe me explicar por que é they? Porque é eles. Cuidado para na prova ou quando vocês forem falar com um estrangeiro, não cair na tentação de querer dizer sou, né? Principalmente na prova, né? Não querer dizer, eu acho que essa questão é he, she, sou. Não. Quando eu tenho o and, é o we, né? Ele junta, ele soma, então é um grupo. É eles, são eles, né? Exatamente. Agora se fosse Romeo, Juliet, que faltou um T, né? Juliet e and I. Qual seria o pronome? Julieta e eu. Não. Mas qual seria um pronome? We. Muito bem. Como é teu nome? Sabrina. Isso aí, Sabrina. Né? É nóis. Ó, brincadeira. Outra brincadeira dessa é a ocorrência, viu? Vamos lá, ó. Então é nóis. A dica que eu dou na prova, professor, se eu confundir aqui, quando tem muitas pessoas, se tiver o eu no grupo lá, é nós, é sempre nós. Quando você se inclui, vira um grupo de nós, né? Tá bom? Beleza. Como é que eu digo eu em inglês? I. Cuidado para não querer dizer me. Muita gente nas atividades botam me. Gente, o me não é eu, tá?
O me, só tem um caso que eu lembro que o me ele funciona como eu, é quando eu digo me too, tipo eu também. Eu tenho um computador, alguém diz me too, eu também. Fora isso, não é. Né? O me ele é o me mesmo em português, ou também pode ser o mim. Quando você diz me lembre, me ajuda, ou isso é para mim, né? Me socorre, enfim, tá? É pra nós. Beleza. Então evitem usar o me, é o I, quando for mesmo o pronome pessoal. Pessoas. Como é que eu digo the cat? O pronome? O gato. It. Poderia usar he, ele, por quê? Porque nós ser humano. Porque o he é para pessoa e ele não é pessoa, né? Exatamente. É um animal, sou eu. É um animal, it's an animal, né? Muito bem. É um gato. The TV. Ei, sem dispersar, ó, atenção. It. Exatamente, porque ele não é humano, né? Juazeiro. It, também. Brazil and China. Não é it. Por quê? Pensem aí. Brasil and China. Não, he é para pessoas. Mas gostei da tentativa. She. Não, she é para pessoas, é ela. It. We. Vocês têm que pensar, ó, presta atenção. Uma dica. Não é só tentar pensar na regra. Você tem que pensar o que é que eu estou dizendo. Tá fazendo sentido? They. Como é teu nome? Matheus. Mateus, é isso. Por que é they? Porque se eu estou falando, ó, presta atenção, pra vocês entenderem que isso aqui vai cair na prova. Se eu estou dizendo Brasil e China, eu estou falando de quem? Eu estou falando deles. Não, o pronome deles, eles, they. Eu falei alto, que eu não ouvi, tá bom? Falei alto. Vamos lá, eu vou olhar no vídeo depois. Muito bem, parabéns, você falou, porque eu não peguei. Vamos lá. Tu, como é tu em inglês? You. Como é... Eita, bateria, mas dá tempo eu colocar aqui. Como é vocês em inglês? Nós. Vocês é a mesma coisa. You. Como é você? Também, porque ó, o you ele serve para você, vocês e também tu, né? Como é se eu quisesse trocar por uma palavra, um pronome? Juazeiro, o robô e eu. Como seria o pronome em inglês? We. Como é teu nome? Isso, Davi, muito bem, cara. We. Porque quando eu incluo eu, como eu falei na dica, né? Vira nós, né? Então, é isso, Davi. Só botar aqui essa bateria, senão ele apaga. Bom, mas isso aí não é o assunto da prova. Mas sem isso aí vocês não conseguem fazer a prova. Por isso que eu estou incluindo. A prova depende disso aí, tá? É uma sequência. Ah, só uma última dúvida. Se eu quisesse dizer aqui the cats, qual seria o pronome? Os gatos. Não. Não, gente, vamos pensar no que nós estamos dizendo. Ó, she é para ser humano. They. Por que they? Certo? Tá certo. Que eles ou elas? Os gatos, eles ou elas, ou as gatas, né? Perfeito. Como é teu nome? É isso, Jefferson. Muito bem. Eu posso pegar a professora do meu aqui e deixar. Verdade, é irlandês. Vá. Diga em inglês que eu deixo. Can I drink water? Nós vamos repetir, você vai aprender, ó. Ei, can I drink water? Não, você tem que falar, senão não vai. Vamos. Aí, garoto, vai lá. Pode, rapidinho, vá. Seguindo. Ó, agora, é a única coisa. Atenção. A única coisa que eu quero que vocês copiem são essas palavras aqui. Copiem aí. Porque são os verbos que eu vou usar na prova. Só vou usar essas ações. Ei, gente, ó, copiar. Isso aqui, ó. São os únicos verbos que eu vou usar na prova. É o que vai cair realmente. Então anota aí, ó. Rápido.
Bom, continuando. Vamos repetir aqui comigo os verbos que nós vamos usar na prova para montar as frases, né? Com aqueles pronomes e os nomes que nós vimos há pouco, certo? Vamos lá, ó, atenção. Repitam comigo. Repeat with me. Vamos lá. To buy. To sell. To fix. To pay. To try. Só lembrando, como a colega ali falou, né? Esse to ele só vai aparecer se você quiser dizer uma coisa em português, tipo em português, né? Se tivesse o R em português, vai ter o to em inglês. Por exemplo, eu quero comprar. Esse comprar vai ser to buy. Mas se você quer dizer só eu compro, ó, não tem R, né? Então, I buy. Tá bom? Essa é a lógica. Muito bem, vamos lá. Bom, aqui nós temos umas regras, não precisa copiar. Aqui que eu vou mandar o slide para vocês hoje, tá? Para não perder tempo. Ó, só atenção, atenção. Foco aqui, ó. Ei. Vamos revisando para a prova. Depois vocês estão perdidos, que é muita coisa para entender. Vamos lá, atenção. A primeira regra vai dizer o seguinte: quando você precisar fazer uma pergunta em inglês no presente, ei pessoal, o que é isso aí que eu não estou entendendo essa conversa? Deixa para resolver depois essas histórias aí. Depois vocês conversam, ei, aí atrás, ó. Atenção. Depois resolve isso. Vamos lá, ó. Atenção. Então é o seguinte, vocês se dispersam muito rápido, minha gente. Isso é de interesse de vocês. A prova semana que vem, vocês estão conversando outras coisas, deixa isso para outra aula. Ó, preste atenção. Então, em inglês, se você precisar fazer uma pergunta, seja falando, seja escrevendo, nós somos obrigados a usar isso no presente. Quem está falando de presente, né? Usar duas palavras para pergunta. Sempre, professor. Sempre. Se você vai fazer pergunta no presente, você tem obrigatoriamente que começar sua pergunta com do ou com das. Na pergunta, eles não vão ter tradução, não tem significado. Na pergunta. Eles só vão estar ali para dizer, ó, aqui é o começo de uma pergunta. A questão é, quando é que eu vou usar o does para que tipo de pergunta? O does para que tipo de pergunta? Quando é que eu vou usar o do? Né? E a regra diz aqui, ó. Se você quer perguntar usando o do, você só pode fazer perguntas para o eu, o você, o nós e o eles ou elas. Se você quer fazer perguntas no presente usando o does, você só pode fazer pergunta para o ele e para o ela. Os VIPs, sim. Certo? Então, apesar deles não terem significado, eles são obrigatórios de aparecer no início da frase. Ou pelo menos antes da pessoa, do pronome. Certo? Sim. Bom, se você lembrar, você me chama, certo? Por exemplo, vamos ver exemplos. Ó, aqui eu tenho um modelo, tá? Nós temos aqui as pessoas. Oi, diga. O seu teu canal no YouTube é? Tem, que eu não levo muito a sério, mas eu estou sempre postando alguma coisa da aula, ou de música que eu gosto. Né? Não sou bem não, porque eu não vou ficar acompanhando ali, cuidando do canal, mas eu posto, eu gosto de postar minhas coisas para deixar lá salvo, sabe? Qual é o nome? É só meu nome mesmo. Alisson Andrade. Prof. Alisson Andrade, se eu não me engano. Viu? Vamos lá, gente, depois. Porque senão a gente perde a revisão. Tá bom? Agradeço. Vamos lá, ó. Então aqui eu tenho o verbo comprar, certo? Aqui eu tenho aquelas pessoas que nós revisamos. Eu, você, nós, tu, enfim. E aqui nós temos as duas palavras que não significam nada. Mas é como se elas fossem uma interrogação. Para dizer, ó, aqui é uma pergunta. Está começando uma pergunta em inglês, tá? Então, se eu quero perguntar, tipo assim, você compra... Como é que eu perguntaria em inglês, usando essas palavras aqui? Você compra... Do you buy? Do you buy? Por que não pode ser só you buy? Porque as perguntas obrigatoriamente começam com do ou com does. O do vocês já sabem que é só para esses aqui. O does só pode fazer pergunta para eles. Muito bem, como é teu nome? Jefferson, né? Pronto, para ficar na gravação, né? Muito bem, os alunos que mais participam, para depois, quem sabe, dar um pontinho, né? Bom, sigamos. Bom, então, do you buy, foi o que ele falou, né? Do you buy?
Ó, é tanto que aqui você nem traduz, ó. Ele tem que estar aqui, mas você nem traduz. Você compra, do you buy. Quando o americano vier, um dia, vocês vão usar isso aqui para fazer pergunta, é só isso, né? Você vai mudar só o verbo, de comprar, para vender, viajar. Diga, Arthur. O senhor está gravando site aqui. Para ficar revisando, quem sabe eu até postar para vocês assistirem de novo, de repente, se quiser tirar uma dúvida, tá? Entendi. Vamos lá. Seguindo. Se eu quisesse perguntar assim, ele compra, como seria a opção? Ele compra. Does. Isso. Does he buy? Ele compra, né? Mais uma. Se eu quisesse perguntar, elas compram. Peraí. Do ou das? Estão misturando. Isso, ele falou aqui, ó. Dos days by. Muita gente falou também, mas ele falou mais rápido, né? Teu nome? Maxwell, é isso. E os outros que falaram também, parabéns, né? Congratulations. Do they buy? Eles ou elas compram? Mas para fazer essas perguntas na prova, vocês têm que saber quem são as pessoas, tem que estar na cabeça. Porque na hora não vai poder pesquisar. Prova não é em dupla, prova é individual, prova é com caneta azul ou preta, não esqueçam, tragam a caneta, nada de lápis, nada de caneta verde limão, azul claro, rosa, pink, nada. Azul ou preta, que é a cor padrão de toda prova em escola, Enem, vestibular, concurso. Para vocês já irem, pode, na sua casa, mas aqui não, tá bom? Ah, que isso. Arthur. Gaiato, pode não, cara, tô brincando, pode não, viu? Tem que ser azul ou preto, azul ou preto e aquele azul padrão, nada de azul clarinho não, porque lá fora, na vida real, eles não vão permitir, então pra gente já ir se adaptando, tá bom? Depois a gente continua a revisão, dá o teu alô, vai. Aê.